sabia que muitos jovens, muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam da fé, desistem da igreja, desistem de uma vida com Cristo por muitos motivos e às vezes nem sabem desses motivos. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 motivos que mais afastam os jovens da igreja. Olá pessoal, meu nome é Matheus Silva do canal Jesus Life. Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos pro vídeo. E o primeiro erro que afasta os jovens da igreja é a falta de devocional. A palavra ela vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a palavra ela nos orienta que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E quantas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado, nós deixamos nossos devocionais de lado, a nossa oração de lado, e isso é um problema, porque isso faz com que nós estamos fracos na fé, nós não tenhamos força nos dias maus. E é por isso que o devocional ele é muito importante em nossas vidas. E nós precisamos cultivar o hábito de sempre buscar a Deus todos os dias de nossas vidas. É o devocional que vai nos fortalecer, é o devocional que vai nos manter fortes e firmes na fé. Sem o nosso devocional, nós vamos estar fracos e suscetíveis à armadilha do inimigo. A armadilha do inimigo pode nos deixar ainda mais fracos. A armadilha do inimigo pode confundir a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, nos tirar da igreja. E é por isso que nós precisamos ter um relacionamento com o Pai, nos fortalecer na palavra, nos fortalecer em oração e na busca do Senhor Jesus. Então, fique com isso na sua mente. Não deixe de buscar ao Senhor. Sempre esteja orando e lendo a palavra de Deus e se fortalecendo, para que você não caia na cilada do inimigo e você saia da igreja e você perca a sua fé. E o segundo erro que afasta os jovens e as pessoas das igrejas são más companhias. A palavra ela vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, nós estamos dentro da igreja, um círculo de amigos dentro da nossa congregação, que nos aproxima de Deus, um grupo que nos ajuda em oração, um grupo que nos ajuda com devocional, um grupo de amigos que nos leva para Cristo. Mas pode ser que tenha momentos de nossas vidas e queremos experimentar coisas novas, buscar novos ciclos de amizades fora da igreja, e essas amizades podem nos influenciar a caminhos errados. Principalmente, por exemplo, com uma experiência própria de que na própria universidade, muitas vezes os cristãos eles entram dentro da universidade por ter companhias erradas, más companhias dentro da universidade, acabam se corrompendo, saindo do evangelho, saindo da igreja. Então, nós precisamos selecionar as nossas amizades. Nós precisamos buscar amizades que de fato nos levem para Cristo. Amizades que vão nos fortalecer, amizades que vão nos levar para frente, que vão nos levar aos pés da cruz. Então, a minha pergunta para você hoje é: como têm sido as suas amizades? As suas amizades têm te levado a Cristo ou as suas amizades te levado para longe da igreja, te levado para longe disso? Então essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque se a resposta for sim, você tem amizades que te levam para longe da igreja, que te afastam do Senhor, a minha orientação é o que a Bíblia diz sobre as más companhias é: se afaste de longe, mas se aproxime daqueles que te amam e que realmente querem te levar para Cristo, para que você tenha um relacionamento com Cristo. Você já ouviu falar daquele cristão que tem vida dupla, que vive uma parte na igreja, uma parte no mundo? Esse é o terceiro erro que muitos cristãos cometem: ter a vida dupla, ou seja, viver uma vida na igreja e uma vida no mundo. A palavra ela vai dizer em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, nós não podemos viver de uma forma na igreja e no mundo, fora da igreja viver de uma outra forma. Nós precisamos ser conscientes de que nós somos cristãos dentro da igreja e fora da igreja. Nós não podemos sair da porta da igreja e ter um comportamento ruim, um comportamento mau, um comportamento que não reflete a vontade de Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser bondosos, nós precisamos ser pacificadores, precisamos ser semelhantes a Cristo dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Então, se hoje você está vivendo uma vida dupla, você conhece alguém que está vivendo uma vida dupla, de que na igreja é um comportamento e fora é outro, oriente essa pessoa. Mostre a ela o erro que ela está cometendo. Mostre a ela o caminho que na verdade ela deve seguir. Mostre a ela, converse com ela, para que ela consiga abrir os olhos dela e a mente dela para enxergar esse erro, para enxergar esse pecado. Porque ter uma vida dupla mostra
que essa pessoa ainda não conheceu a Cristo de verdade. Mostra que ela ainda não vive o evangelho verdadeiramente, mas vive um meio evangelho. Somente o evangelho que ela gosta. O evangelho que talvez é só amor, o evangelho que é só esperança, que é só fé. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é sobre renúncia. Renunciar o nosso ser, renunciar aquilo que somos para sermos aquilo que Cristo quer que sejamos. Então, se você conhece alguém ou se você está nessa situação, lembre-se disso. Você não pode ter vida dupla. Você não pode servir a dois senhores. Ou você escolhe a Cristo, ou você vai buscar um outro caminho. Mas o melhor caminho é o do Senhor Jesus Cristo. Você conhece aquele irmão que não gosta de ter uma vida em comunhão com os irmãos da igreja? Aquele que quando acaba o culto já sai correndo? Bom, esse é o quarto erro. Falta de envolvimento com a igreja. A palavra ela vai dizer em Hebreus 10:25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos mutuamente. Ou seja, a palavra ela nos orienta que nós devemos ter uma vida em comunhão com os irmãos, porque é dentro da igreja que ocorre não somente os nossos eventos, os nossos congressos, mas também é um momento em que os irmãos eles podem se reunir para orarem, um momento em que os irmãos podem se reunir para lerem a palavra juntos, para se encorajarem, como diz a palavra que foi lida, mas também que possam orar uns pelos outros, apoiar uns aos outros, suportar uns aos outros, como diz a palavra, e um momento de amar uns aos outros. É nesse ambiente, nessa congregação, é que nós podemos experimentar o evangelho total, um evangelho de comunhão, uma comunhão dos irmãos com Cristo. Então não podemos ser aqueles cristãos que gostam de sair da igreja rápido, que não gostam de se comunicar com os irmãos da igreja, que não gostam de estar sempre na igreja. Não, a igreja é um ambiente saudável, deveria ser um ambiente saudável, em que todos confiam um no outro, tem um ambiente saudável para que os irmãos possam confessar os seus erros, pedir ajuda aos irmãos da igreja. Ou seja, se nós estamos vivendo um ambiente que não permite essa congregação de compartilhar esses sentimentos, compartilhar esses problemas para que a congregação ajude essa pessoa, nós temos um problema. Mas esse erro é fatal. Não estar em comunhão com os irmãos, não estar alinhado com a direção da igreja. E isso pode ser um fator que pode afastar as pessoas, afastar os jovens da igreja. O quinto erro que todas as pessoas cometem, muitas pessoas cometem, é ficar desanimado por causa de erros humanos. A palavra ela vai dizer em Hebreus 12:2: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A verdade é que muitas pessoas erram por olharem para os humanos, olharem para pastores, olharem para os obreiros, olharem para pessoas, para os músicos, olharem para as pessoas dentro da igreja e não olharem verdadeiramente para Cristo. Porque os humanos são falhos, os humanos erram. E nós não podemos deixar com que as falhas humanas interfiram no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus e o nosso relacionamento com a igreja. As pessoas, se elas cometem erros, elas precisam ser corrigidas. E nós não podemos deixar com que esses erros influenciem a nossa fé. Eu tenho uma experiência muito ruim no qual eu era parte de uma igreja em que o pastor infelizmente roubava a igreja. Hoje a igreja, ela, graças a Deus, não existem mais. Mas infelizmente, muitas pessoas que congregavam comigo hoje já não fazem mais parte da igreja. Desistiram da sua fé por conta do erro humano, da falha de um pastor mau caráter. E é por conta disso que muitas pessoas se afastam da igreja. Muitas pessoas se afastam da fé, porque depositam sua esperança, na sua fé nos homens e não em Deus. Mas a verdade é que quando esses tipos de erros acontecem, nós precisamos sair dessa igreja e precisamos escolher uma igreja nova. Nos afastar de pessoas que pregam um evangelho errado, um evangelho mentiroso, que tenha atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Mas buscar uma igreja que possa ser de fato orientada pelo Senhor Jesus, em que o líder da igreja seja guiado de fato pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Não deposite a sua fé e esperança nos homens, porque os homens falham, mas o Senhor é aquele que não falha e que nunca vai falhar na sua vida. Então confie plenamente no Senhor. Tenha os seus olhos fixos no Senhor, ou seja, aquele que é todo-poderoso, aquele que cura, aquele que salva, aquele que realmente a mentira não existe nele, mas somente a verdade, a vida e a esperança. Não deposite as suas forças, fé em humanos, porque eles são falhos, mas deposite no Senhor. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
E comente aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência que afastou pessoas da igreja, ou você mesmo se afastou da igreja por algum tipo de erro das pessoas, ou por alguma convicção que você tinha. Comente aí para que a gente possa discutir, para que a gente possa saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história. E nos vemos no próximo vídeo. E claro, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.